Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise e estou aqui novamente com vocês para essas aulas remotas. Espero que vocês estejam curtindo bastante, tá? E estudando, né? O foco da nossa aula hoje vai ser Vida no Planeta Terra, ainda estamos no volume 1 do livro didático de vocês. Nós vamos trabalhar estratégias de sobrevivência e relações ecológicas. Para isso, pegar o livro didático de vocês, caderno, caso queiram fazer algum tipo de anotação, ok? Vamos lá então? Preparados? Vamos! Primeira coisa, falando do ecossistema. O ecossistema é formado por seres vivos. A gente já trabalhou bastante fatores bióticos e abióticos, né? Os fatores bióticos são animais e vegetais. Os fatores abióticos são essas condições ambientais que nós temos. Temperatura, intensidade de luz, quantidade de água, composição do solo, presença de sal aquático, ausência de sal aquático, quantidade de oxigênio e outros aspectos ambientais. O que nós vamos estudar hoje vão ser estratégias de sobrevivência. Como que os seres vivos utilizam de estratégias, quais estratégias são utilizadas. Então, nós temos aqui algumas que nós vamos trabalhar. Estratégias de defesa, alimentação, reprodução, temperatura. Então, são algumas das estratégias de sobrevivência que nós vamos estudar. Vamos lá, então. Estratégias de sobrevivência relacionadas à defesa. Alguns organismos utilizam camuflagem, outros mimetismo, outros substâncias tóxicas. O que vem a ser essa camuflagem? É uma maneira de confundir os predadores no meio ambiente. Como assim? Aqui eu coloquei como exemplo uma lagartixa que ela finge ser, olha só, ela se camufla de uma forma, ela está aqui, lagartixa, ó. Ela se camufla de tal forma que não dá para você perceber a diferença entre a folha e a lagartixa. Isso é uma forma de defesa na forma de camuflagem. O mimetismo é quando animais acabam imitando outros animais que são mais fortes e perigosos para assim intimidar o seu predador, para que o predador tenha medo e acabe não atacando. Então, eles acabam formando um ser um pouco maior, né, e acaba intimidando o predador. Substâncias tóxicas. Alguns animais acabam eliminando veneno, né, que são venenosos, ou peçonhentos. Esses animais, eles podem sim liberar algum tipo de toxina. Essa toxina pode ser apenas um sabor, um gosto desagradável, como também pode matar o predador. Então, eles acabam utilizando como estratégia ou técnica de sobrevivência as substâncias tóxicas que eles têm. Outra forma de estratégia de sobrevivência é utilizando a alimentação. Então, aqui, os seres vivos, eles possuem características morfológicas. E essas características, eles têm que criar estratégias para que eles possam, sim, crescer, desenvolver e reproduzir. Essas características, eles vão se adaptando de acordo com o meio em que eles estão. A aranha, por exemplo, ela produz a teia. Para que ela produz essa teia? Justamente para capturar o alimento. O alimento fica preso a essa teia e ela acaba assim se alimentando. A borboleta com tromba, ela acaba desenrolando toda essa tromba para que ela possa assim se alimentar do néctar das flores. A mesma coisa o beija-flor. O beija-flor tem um bico bem comprido e fino, justamente porque ele precisa se alimentar do néctar das flores. Depois disso, nós temos da reprodução. Alguns animais, ou seja, eles utilizam algum tipo de estratégia para que eles possam competir melhor
para que possam reproduzir e gerar descendentes. Essa competição pode ser entre os seres da mesma espécie, certo? Olha o pavão. O pavão macho, ele no momento em que ele abre todas essas penas coloridas que ele tem, ele acaba atraindo a fêmea da mesma espécie, lógico, para que ele possa assim, se reproduzir. Então, é uma forma de atrair a fêmea. Já esse peixe que a gente tem aqui, o macho adulto, ele acaba fazendo, ele mimetiza a fêmea. Lembra de mimetismo? Imita a algum outro ser vivo. Ele acaba imitando a própria fêmea. Assim, ele acaba enganando os machos dominantes e ele tem uma proximidade mais fácil com a fêmea. Isso é uma estratégia que ele acaba utilizando de sobrevivência ou para que ele possa reproduzir e gerar descendentes. Depois disso, nós temos pela temperatura. Os seres vivos, eles habitam climas muito frios. Geralmente, esses que habitam muito frio, eles possuem camada de gordura, pelos ou penas, que servem como isolamento. Isso serve para diminuir essa perda de calor corporal. Outros, como no caso o urso, eles acabam hibernando no inverno. Eles hibernando, o que acontece? Eles acabam diminuindo a respiração e o batimento cardíaco. Mas por que eles acabam hibernando? Porque a alimentação ela fica escassa no inverno. E para que eles possam poupar energia, eles acabam hibernando. Os animais, já que vivem em ambientes de maior calor, eles já precisam utilizar outras técnicas para poder retirar o calor corporal, ou seja, perder. Então, essa temperatura, cada um, de acordo com o ambiente em que vive, ele vai utilizar estratégias para que ele possa se adaptar de uma forma melhor àquele ambiente. A foca, por exemplo, ela tem uma espessa camada de gordura e essa espessa camada acaba protegendo ela e mantendo esse calor corporal. Já o elefante, que ele tem essas orelhas enormes, para que servem essas orelhas? Justamente para que ele possa se abanar e retirar o calor corporal que ele tem. Ele vive em ambiente muito quente e para facilitar essa troca de calor, ele acaba abanando essa forma, essa orelha grande que ele tem, esse formato da orelha, é justamente para isso, diminuir o calor corporal. Depois disso, nós temos as relações ecológicas. Nós temos relação harmônica e desarmônica. A relação harmônica é aquela interação positiva entre os seres vivos. Eles não disputam, eles não têm vantagem nem desvantagem. Eles apenas é uma relação que acontece de forma positiva, por isso ela é harmônica. Ela pode ser intraespecífica, quando ela acontece entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, quando envolve seres de espécies diferentes. Já no caso de uma relação desarmônica, é aquela relação que ocorre entre seres vivos que acaba causando prejuízo em uma das partes. Aqui nós podemos ter canibalismo, competição, predatismo, parasitismo e amensalismo, que é a antibiose, ok? Então, são algumas relações desarmônicas. Vamos, então, às relações harmônicas. Nós temos sociedade, colônia e protocooperação. Sociedades são formadas por indivíduos de uma mesma espécie. Eles acabam dividindo as atividades entre eles para que toda a comunidade acabe sim se aproveitando do trabalho de cada um. Então, eles são independentes fisicamente, porém, eles trabalham em conjunto para o bem da comunidade.
Colônias são formadas por indivíduos que estão ligados fisicamente e ocorre uma organização, ou seja, divisão de tarefas para manter a sobrevivência. No caso aqui, corais e as caravelas do mar. Então, acaba ocorrendo aqui uma divisão de tarefas para que ambos possam sobreviver. Protocooperação é uma associação de espécies diferentes para trocas de benefícios, sem obrigatoriedade por parte de cada um deles. Quer dizer, eles sobrevivem de forma separada. Porém, nós temos aqui as aves que acabam se alimentando dos carrapatos do búfalo e com isso acabam sim tirando o mal-estar que o carrapato provoca no búfalo. Então, é uma protocooperação. Relações ainda harmônicas. O comensalismo. Comensalismo é uma relação em que apenas um organismo se beneficia e o outro não sofre nenhum prejuízo ou benefício. No caso aqui, a gente coloca a rêmora. Ela gruda no tubarão ou nas baleias justamente para pegar uma carona. Tá? Mutualismo. Ele ocorre entre duas espécies de forma obrigatória para ambos, como os fungos e algas que compõem os líquens. Enquanto os fungos fornecem a umidade e sais minerais para as algas produzem alimento para ambos. Então, é mutualismo, é um trabalho mútuo. Um ajuda o outro de forma obrigatória para que ambos acabem sobrevivendo. O inquilinismo é como se fosse, no caso aqui, as orquídeas que nascem nos galhos das árvores. Ou seja, quando plantas e animais utilizam outro ser vivo como moradia. Mas isso ocorre de forma harmônica, certo? Depois, relações ecológicas de forma desarmônica. Nós temos a competição. Acontece entre seres vivos quando os indivíduos disputam o mesmo recurso, seja na forma de alimento, água, abrigo, território. Pode ser intraespecífica, quando a relação entre machos que disputam, por exemplo, disputam a mesma fêmea ou disputam território. Então, eles acabam competindo entre eles para a mesma coisa. A interespecífica, a relação entre espécies diferentes, que elas competem por recursos de sua sobrevivência. No caso aqui nós temos a hiena e a abutre competindo por alimento. E predatismo é a relação entre um ser vivo em que existe o predador que se alimenta de um outro ser vivo chamado de presa. Nesse processo, há um equilíbrio do ecossistema para diminuir a competição de recursos do meio ambiente. Então, predatismo existe, o predador existe a presa. Ainda nós temos o parasitismo. Parasitismo é quando um parasita, que se beneficia prejudicando a outra espécie, que é chamada de hospedeira. Isso como uma fonte viva de nutrição. Nós temos aqui o ectoparasitas, que são parasitas que sobrevivem na parte externa do hospedeiro, e aqui a gente pode colocar carrapato, pulgas que existem em gatos, cães. E nós temos os endoparasitas, que são parasitas que acabam vivendo dentro do corpo do hospedeiro. Esses são os vermes, lombrigas, tênias, eles acabam invadindo o corpo de humanos e animais. O canibalismo é uma relação entre indivíduos que se alimentam de outros da mesma espécie. Isso pode ocorrer por controle do aumento da população ou quando competem por alimentos, ou quando a espécie se sacrifica para alimentar o outro indivíduo da mesma espécie
garantindo a sua perpetuação. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!